Então vamos seguir falando de economia agora com o nosso comentarista Igor Damasceno no Conexão Brasília. Igor, já na tela conosco, bem-vindo, viu, ao Crítica Brasil. Igor, boa noite para você. Olha, as contas do governo registraram um rombo de mais de 83 bilhões até novembro, isso segundo dados que foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira. Igor, mesmo assim, o governo está prevendo terminar o ano cumprindo a meta fiscal, isso com base nos números de dezembro, que ainda não foram divulgados. O que você pode trazer para a gente de análise sobre esse assunto, que é bastante importante, né? Diz respeito aí a toda a relação fiscal do governo, quanto está gastando, quanto está conseguindo arrecadar. Conta pra gente, Igor. Oi, Carolina, boa noite a você, também a Adriane, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, 83 bilhões e 800 milhões de reais. Essa é a dívida pública primária do Brasil neste exato momento. Se os cofres públicos fossem representados, por exemplo, por esses cofrinhos que a gente tem dentro de casa para guardar dinheiro, para ensinar nossos filhos a terem uma educação financeira, na hora de quebrar esse cofre, ele não só estaria vazio, como a gente ainda receberia do banco uma carta de cobrança de uma dívida que, neste momento, não está dando para pagar. E tudo isso é resultado principalmente dos gastos públicos. O governo gastou demais, principalmente neste fim de ano. Só para a gente ter uma ideia, foram 20 bilhões de reais de prejuízo só no mês de novembro, justamente quando o governo enfiou um pouco mais a mão no bolso e gastou o que não tinha para cumprir promessas de campanha ou mesmo com as despesas obrigatórias. O governo federal, ele tem dois tipos de despesas. A despesa obrigatória, que é, por exemplo, o pagamento de aposentados, o pagamento dos servidores públicos, os gastos para a manutenção dos órgãos públicos, tudo isso o governo é obrigado a gastar. Emenda parlamentar também, por exemplo. E tem as despesas discricionárias, que são aquelas despesas não obrigatórias, mas que o governo tem, como, por exemplo, incentivo a projetos sociais. Mesmo assim, o governo federal teve essa dívida astronômica, considerada uma das maiores da história, por causa das promessas de campanha que precisaram ser pagas, por causa das emendas que tinham que ser pagas até o fim deste ano e também por causa dos gastos com a manutenção dos órgãos públicos, que também tem aumentado consideravelmente. Agora, o que chama a atenção é que o governo federal aumentou essa dívida num momento em que o governo também aumenta a receita. O governo arrecadou números exorbitantes de impostos e ainda assim conseguiu fechar no prejuízo. Quando a gente fala de déficit, de prejuízo, a gente fala que aquilo que o governo arrecadou foi menor do que aquilo que o governo gastou. Ou seja, hoje gasta-se mais do que se tem. Se a gente for fazer uma analogia com uma casa, por exemplo, eu recebo, por exemplo, um salário de R$1.000 e gasto algo em torno de 1.800 para manter a minha casa. Ou seja, não tem uma educação financeira adequada e também não tem condições de manter essa casa para que as contas dela sejam todas pagas. O resultado, então, é a inflação que está nas alturas, é a taxa Selic que está nas alturas e, por falar em inflação, o governo federal talvez não consiga cumprir essa meta. Hoje, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, diz que o governo vai sim cumprir a meta fiscal. A meta, ela diz o seguinte: não gastar mais do que arrecadar. Quando chegarmos no dia 31 de dezembro, depois de amanhã, o cofre está zerado, está vazio, mas pelo menos não ter dívida. O governo diz ainda que se chegar na quarta-feira e dever 31 bilhões de reais, ainda assim estará dentro da meta, porque esse é o limite do que pode ter de rombo, de prejuízo. Mas como pagar 50 bilhões de reais de diferença para trazer pelo menos para esse limite de 30 bilhões? Justamente com a despesa com os precatórios. O que é o precatório? É aquela dívida que o governo tem e que a justiça já determinou o pagamento. Se o governo não pagar os precatórios, aí vai cumprir a meta. Mas vai ficar com fama de caloteiro,
porque os precatórios, as dívidas já determinadas de pagamento, não serão pagas. O que é pior, sair como mal pagador ou sair como aquela pessoa que gasta demais e que agora está com uma dívida exorbitante? É aquela velha história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não está dando para o governo federal, a economia não está boa da forma como o presidente Lula tem divulgado, principalmente com a taxa de juros. E isso é por causa da dívida que hoje o governo não dá conta de pagar. Não dá para escolher um dos lados. Os dois são muito ruins, né, Igor? Como você colocou para a gente. E é aquele negócio, mesmo que o governo encerre um ano dentro da meta formal, a situação fiscal do país vai muito mal para o ano que vem também. Inclusive, a projeção para economistas é de um ano que vem de economia apertada, ainda com juros altos, pouco crescimento, ainda instabilidade com relação a investimentos. Então, é preciso que a gente olhe para o ano que vem de maneira muito cuidadosa, lembrando que estaremos em um ano eleitoral, o que coloca a situação econômica numa posição ainda mais delicada, né, Diniz? E não é de agora, né? Não é de agora esse rombo, ainda que atinja a meta fiscal. É uma meta de endividamento, está muito além. O governo diz que dezembro vai resolver, está esperando um milagre de Natal para resolver todas essas coisas e fazer essa redução drástica dessa dívida que é muito grande. Inclusive, o Brasil não tem um rombo dessa forma, desse tamanho, desde o início do Plano Real. E a gente está falando de 1994. Então, são mais de 30 anos em que o governo, nesse momento, fecha o ano dessa forma, esperando o milagre natalino, e a gente vai aguardar também. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!